Pessoal, amém. Então vamos lá. Hoje o tema é questionando o amor e as ações de Jesus. Chegou um tempo em que algumas pessoas perguntaram para Jesus: o que aconteceu com você? Né? E às vezes a gente talvez não fale assim para Jesus abertamente, mas no nosso coração nós podemos ponderar isso. O Senhor Jesus às vezes está chegando atrasado. O Senhor Jesus às vezes não está fazendo as coisas do jeito que eu sonhei, não é? E aí a gente começa a deliberar essas questões e pensa que Ele está de alguma forma, não é, contra mim ou contra os meus desejos, e alguma coisa vai se estabelecendo no meu coração. São questionamentos, e aí nós vamos ver as respostas de Jesus aos questionamentos levantados. Vamos lá então, João capítulo 11, versículo 17, acompanhe aí na sua Bíblia. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. E Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que tu pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio e tenho crido que tu és o Cristo e o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte, Maria disse-lhe: o Mestre está aqui, está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, tá? Jesus chorou. E então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós precisamos do agir do Espírito Santo em cada vida, em cada coração. Nós precisamos, ó Deus, da tua intervenção divina, porque senão é só o homem falando. Mas eu creio na intervenção, eu creio no poder do Espírito Santo, e que ele venha sobre você, ele venha sobre a sua vida, sobre o momento que você está passando,
sobre as coisas que você está questionando de Deus, e que as respostas de Jesus entrem no seu coração e toquem profundamente aquilo tudo que você é, em nome de Jesus. Amém? O que estava acontecendo nesse episódio, nessa narrativa que o João descreve, né? Ele estava participando desse momento, né? A palavra do Senhor nos diz que Lázaro ficou doente, e Jesus então ficou sabendo de tudo, mas ele não partiu, né, logo em seguida para atender ao seu amigo. Geralmente, quando essas coisas acontecem, quando alguém fica doente, a gente precisa, né, ter alguém do nosso lado, alguém que está nos aconchegando, orando pela gente, fazendo alguma coisa de solidariedade para nós. Isso é tão legal, isso é tão bonito, é tão maravilhoso, mas nem sempre isso acontece. E às vezes podemos nos frustrar, até mesmo com pessoas da igreja, até mesmo com a pessoa de Jesus. E aí a Bíblia diz que ele se demora alguns dias ainda, e acontece aquilo que ninguém gostaria que acontecesse: o Lázaro morre, e Jesus chega como que atrasado, né? Ele chega ali um pouquinho depois da morte de seu amigo Lázaro, e ele passa então a ser questionado pelo seu amor a Lázaro. A palavra do Senhor diz que o Senhor se demora por amor a Lázaro, e fica esquisito isso, porque na nossa mente natural a gente pensa assim: se a pessoa é tão amada, você deveria ter ido logo, você deveria ter salvado, curado o Lázaro imediatamente. Mas a Bíblia diz que por amor a Lázaro, Jesus se demora mais um pouco. E aqui eu quero fazer a minha primeira intervenção aqui. Quando nós enfrentamos tempos difíceis, nós começamos a expressar verdadeiramente quem nós somos. A nossa oração revela exatamente aquilo que nós somos nos tempos difíceis. Nos tempos em que tudo está bem, que você tem uma conta bancária poupuda, né? Que está tudo legal lá na sua casa, a sua oração, ela é de agradecimento, uma oração meio que até superficial. Mas quando chegam tempos difíceis, verdadeiramente você se revela na oração. Geralmente a gente questiona Deus, geralmente a gente quer pressionar Deus, a gente já quer expressar para Ele a nossa indignação, a gente já coloca para Ele o nosso egoísmo, a nossa visão de mundo, a nossa questão, chegando na frente dos outros. E eu vejo aqui três questionamentos feitos a Jesus nessa hora, e depois nós vamos ver as três respostas de Jesus, tá? Os três questionamentos são pela ordem. Aí, em primeiro lugar, a gente vê que é Marta falando. No versículo 20 e 21, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tá? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento está no verso 32, se você quiser sublinhar aí, né? É para Maria. Maria chega para Jesus e diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés, mudou a atitude. A Marta chegou dando de dedo, assim. A Maria não, ela já tinha aprendido. Com Jesus a gente adora, a gente se prostra, a gente busca Ele na humildade, a gente não põe o dedo no rosto de Jesus, a gente o admira, a gente pode questionar, Jesus não tem problema com questionamento. Então ela se prostra aos seus pés e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, em terceiro lugar, tem aqueles aflitos, aqueles que choram. Tem a turma das carpideiras na Bíblia, que choram e vêm ali com os judeus para chorar a morte do nosso amigo Lázaro. E a Bíblia diz no verso 35 a 37, Jesus chorou, e então os judeus disseram: vejam só como ele o amava. Mas outros disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Questionando, né? Os aflitos,
aqueles que estão ao redor, que estão vendo a cena da família, se comovem com a família e começam a questionar Jesus. Agora, é importante a gente perceber na palavra, um estudo mais aprofundado, quais são as respostas de Jesus para cada questionamento. Porque aqui a gente vai tirar os princípios da nossa vida espiritual hoje, de como nós devemos andar com Jesus quando as coisas não estão bem. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus responde para Marta. Ele responde assim, com uma profunda verdade. A Marta precisa de revelação, porque quem vem com um dedo em riste, quem vem questionando Jesus dessa forma altiva, não é? Vem questionando Jesus de uma forma arrogante, precisa de revelação. Primeiro, sobre quem é Jesus, e em segundo, sobre quem é você. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa conhecer a verdade sobre você e a verdade sobre Jesus. Só Jesus pode fazer isso, sabia, pessoal? Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode revelar para você quem Ele é, amém? E só Jesus pode revelar para você quem você é. Porque você acha que você se conhece, você não se conhece. Você tem áreas ali que se esconde de todo mundo. Você tem coisas que você varre para debaixo do seu tapete. Se Jesus fizer assim, você fica, né, mais vermelhinho do que o pastor alemão aqui, né? Você coloca assim e você já vai vendo, meu Deus, quanta coisa que Jesus me revelou. Marta precisava de revelação, e ele chega no versículo 23 e revela para ela: Ele vai ressuscitar. É uma afirmação. O Senhor Jesus está falando: eu vou ressuscitar o seu irmão. E ela, relutante, ainda diz: ó, quem sabe lá no dia final, lá no último dia, lá onde todos serão chamados um dia para a ressurreição, aí sim, quem sabe, ele vai ser ressuscitado. Ela tinha pouca revelação. Ela não conhecia essa dimensão de que o Messias, também na Bíblia, é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aleluia. E a palavra de Deus então diz, reafirma, versículo 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então essa é a palavra, é a revelação que a Marta precisava receber nessa hora. Porque só de indignação e dedo em riste, você vai se justificando e você vai tentando rebaixar Jesus a seu servo. Mas Jesus recoloca para Maria que Ele é o dono, Ele é o Senhor da vida e da morte. Quem manda é Jesus, não é você. Não é a igreja que põe o dedo na cara de Jesus. É Jesus quem se revela para nós e diz que você precisa conhecer mais um pouquinho dessa revelação que eu tenho para você. Então a Marta recebeu essa revelação de que, em primeiro lugar, Lázaro, que era um morto, tudo o que ele precisa na vida é de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que está morto precisa de uma palavra de Jesus para ressuscitar. E a Bíblia diz também que em Efésios que nós estamos mortos em delitos e pecados. Se nós não conhecermos Jesus, não é? E não entregarmos a nossa vida a Ele, não vivermos para Ele, querido, você está morto e você precisa de Jesus. Essa é a primeira revelação. Você precisa espiritualmente e existencialmente da palavra de Jesus para mudar a sua vida. Porque senão você é simplesmente como Lázaro, um morto. E Marta precisava de Jesus, porque a revelação que ela tinha era pífia, era pequena. Ela viu Jesus fazendo alguns milagres lá e entendeu assim: não, Ele faz milagres ali, Ele pode curar as doenças. Mas ela ainda não entendia de que Jesus era o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ela precisava de revelação. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: se você tiver fé em mim, você vai viver eternamente. Aleluia por isso. E a revelação é que Jesus então traz para você comunhão na vida e na morte. Quando você um dia fechar os olhos desse lado, querido, Ele vai estar dando a mão para você. E você vai abrir o olho lá do outro lado e você vai ver quem te deu a mão.
do Senhor Jesus. Amém? Aqui você sabe que você vai partir e a mão de Jesus está segurando a sua. E lá do outro lado você abre os olhos e o primeiro que você vê é Jesus. Havia um evangelista, amigo nosso, ele era cego, ele lia a Bíblia em braille. E o seu Francisco, já falecido, ele lia a Bíblia em braille, ele lia o Evangelho de João. E um dia perguntaram para ele: querido, se Jesus não te curar nessa vida, quem que você vai querer ver em primeiro lugar do lado de lá? Ele era casado com uma linda mulher, tinha filhos maravilhosos. E aí ele pensou um pouquinho e disse assim: a primeira pessoa que eu quero ver do lado de lá não é a minha mulher nem meus filhos. A primeira pessoa que eu quero ver do lado de lá é o meu Senhor Jesus. Porque Ele me permitiu, mesmo estando cego durante tantos anos, levar tanta gente para Jesus. Depois eu quero dar um abraço na minha linda esposa e nos meus filhos e ver todos aqueles que um dia vieram a Jesus, mesmo eu estando cego. Glória a Deus. A mão é na mão do Senhor, mas o olhar é para o Jesus ressurreto. Você vai vê-lo do lado de lá. Não se preocupe. Na hora em que o Senhor Jesus te chamar, Ele é comunhão na vida e na morte. Glória a Deus por isso. Como é que Jesus responde para a Maria? A Maria questionou ajoelhada. Maria veio diferente. A Maria veio já mais na emoção, né? A outra veio cheia de razão, a Marta. A Maria vem com emoção. Ela vem tentando falar com o Senhor Jesus com jeito, com reverência, se ajoelhando na presença dele. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que Ele responde com uma forte emoção também, do modo emocional, já que o coração estava chorando. A indignação não veio como veio com Marta, não é, de dedo em riste, mas veio dizendo: se você tivesse aqui, se você tivesse aqui, isso não ia acontecer. Eu tenho certeza. Um coração compungido, um coração que move e agita o próprio coração do dono do universo. Tem coisas que fazem o coração do Pai se agitar. A Bíblia diz: um coração contrito Ele não desprezará. O Senhor sabe quando nós choramos de verdade, ou quando nós estamos chorando lágrimas de crocodilo. E a Bíblia diz no verso 33, Jesus agitou-se no Espírito. O que é que agita Jesus? Não é só a morte do seu amigo, porque esse ele poderia ressuscitar, mas é a compaixão, é o amor, é o jeito de lidar, é o tratamento que a Maria está dispensando nesse momento para Jesus. E a Bíblia diz no verso 35 que Jesus então chora. E o Senhor Jesus demonstra isso para que nós também, nas horas em que perdemos as pessoas, não tenhamos nenhum problema de chorar. O John Wesley, ele falava assim: como é maravilhoso a gente ver os crentes morrendo, as pessoas partindo para o Senhor. Um está chorando aqui, o outro chorando ali, mas é comedido, é baixinho. Mas aqueles que são incrédulos, aqueles que não levaram o Senhor Jesus a sério, aquilo é uma gritaria, é um urro, é um choro incontido. Eu já tive em enterros, em funerais de pessoas cristãs, e eu também já estive em funerais de pessoas não cristãs. Que diferença, irmãos? Que diferença! Que triste ver pessoas partindo, não é? E não podendo dizer adeus, não podendo revelar a Ele que Jesus é a vida, é a fonte de tudo aquilo que Ele está precisando. Mas também já vi pessoas que partiram com a mão na mão de Jesus e foram para lá com um sorriso nos lábios, morrendo uma morte linda, maravilhosa, chegando do outro lado e abraçando Jesus. Com Maria, então, é essa forte emoção. Jesus, ele olha para ela e se compadece dela. Para outra, Marta, foi uma revelação forte: eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa de verdade para crer em mim. Mas agora aqui o Senhor Jesus externaliza para ela apenas dor e compaixão. E Maria recebeu isso com ternura, com empatia, porque o Senhor Jesus, Ele também trabalha nessa área do nosso coração quando nós estamos feridos. Também pela falta de entendimento de Maria, talvez Ele tivesse um pouco de
né, choro ali, mas principalmente porque ele percebeu que a Maria tinha muita empatia, muita ternura pelo seu irmão, muito amor mesmo estava rolando ali. Como é que Jesus responde para aqueles que choram, aqueles que se afligem, aqueles que vêm da multidão, aqueles que vêm de qualquer maneira, não é? E chegam ali porque tem um enterro, quem sabe tem comida livre, não é? Boca livre naquele momento. A Bíblia diz que Jesus não só se emociona, não só se revela, mas ele também parte para uma ação poderosa. E o Senhor Jesus é assim. Quando ele quer se revelar, ele ressuscita os mortos, até nos dias de hoje. Isso está documentado em vários países, de que o Senhor Jesus até hoje ressuscita os mortos. Nós podemos orar. Eu já orei muitas vezes, mas a gente ora assim, né? A gente ora assim, fecha o olho e fica de olho aberto assim. Senhor, ressuscita aí. E aí a gente fica olhando e o morto não ressuscita. É pouca fé, né, pessoal? Mas o Senhor Jesus quer fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode levantar o teu ente querido. Ore, porque se a pessoa tiver que glorificar a Deus ali com a sua morte, com a sua ressurreição, isso acontece nos dias de hoje. E para aqueles que não creem, talvez essa ação poderosa, esse agir tremendo do Senhor Jesus, vai trazer a pessoa de volta. E a pessoa, em versículo 39 nos diz: tirem a pedra, tirem aquilo que está atrapalhando, não é? Essa conexão entre a vida e a morte. E a palavra de Deus diz que então, entre o verso 4 de João capítulo 11 e o verso 40, há uma conexão. Porque Jesus disse no verso 4, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E no verso 40 diz, eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Tem muitos versículos e muitas promessas de Deus que são para nós, mas a gente esquece na hora da aflição. E aí a nossa oração é de lamento, é de choro, é de uma maneira, não é? De que a pessoa fica ali impulsionada pelo desânimo e pela depressão do momento. Nós não estamos orando como nós deveríamos orar. Na verdade, todo o livro de João, vocês lembram que a gente, quando começou no capítulo 1, disse assim, cada capítulo a gente deveria perguntar, o que a glória do Senhor vai fazer agora? E agora também com relação à morte, é assim, o que a glória do Senhor vai fazer agora? Por Lázaro, por Marta, por Maria e por essa multidão. O que Deus vai fazer? Essa é a questão que nós deveríamos sempre ter em mente na hora da doença, na hora do desemprego, na hora da dificuldade familiar. O que a glória do Senhor vai fazer na minha casa, na minha família, na minha vida? Essa é a questão. Lázaro, venha para fora. Aquele que estava morto há 4 dias, foram retiradas as faixas, tirado todos os problemas da sua vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Agora a questão não é mais Lázaro, a questão é Jesus. A ação poderosa é de Jesus. Sabem por quê? Porque Ele é o ponto de chegada no final da nossa história. Quando nós chegarmos no final, é Jesus quem determina isso. Não é você, não sou eu. Por isso que suicídio não é da vontade de Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso hoje à noite para alguém aqui. Talvez você já tentou, querido. Talvez você já foi tentado a fazer. Mas em nome de Jesus, suicídio não é da vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso ponto de chegada no final da nossa história terrena. Ele chama. Mas Ele também é o ponto de partida do início da vida eterna. Amém? Quando nós chegarmos lá no outro lado, meu querido, você vai viver eternamente. Se você vai viver aqui 80, 90 anos, né? E alguns aí estão dizendo 150 anos, né? Alguns estão querendo viver 150 anos. Eu diria para você assim, isso não é nada comparado ao que você vai viver lá na eternidade. Aplauda o Senhor Jesus bem forte agora. Glória a Deus. Ele é o ponto de partida, o início da nova vida.
E agora eu quero terminar questionando você. Porque não adianta a gente ouvir todos esses questionamentos, as respostas de Jesus, sem sairmos daqui hoje à noite desafiados, questionados, cada um de nós. E a primeira questão que a gente vê aqui na Bíblia é que Marta fez com o dedo riste, a Maria chegou humilde mesmo duvidando, e pessoas aflitas ficavam aí cobrando de Jesus meio que en passant, né? Pessoas aflitas cobram de Jesus. E você, como é que tem andado o teu coração? Como é que andam as tuas orações? O que as tuas orações têm revelado em relação a Jesus? Que verdades que você já conhece a respeito dele? Ou então o teu coração, as tuas orações têm revelado apenas um imediatismo, um pragmatismo? Tem revelado apenas que você quer que Jesus seja seu servo, que ele ande para lá e para cá como seu servo, a tiracolo. Isso não vai acontecer jamais, porque o Senhor não se presta a isso. O meu e o teu coração, ou eles são servos de Jesus, ou ainda não são de Jesus. Ainda não é de Jesus. A segunda pergunta que eu queria fazer para você é: a sua fé aumentou um pouquinho mais esse ano? Você tem mais revelação de Deus nesse ano do que teve no ano passado? Você já entendeu um pouquinho mais? Ou você ainda é como Marta, que vai de dedo em riste? Ou será que você já é como Maria, que já se ajoelha e diz: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor pode fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor pode fazer. Em último lugar, como é que você tem agido e reagido em tempos de crise? Vou chamar o meu filho Bruno para estar aqui tocando nesse momento. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Porque esses são questionamentos para você e eu realmente respondermos ao Senhor. E eu tenho certeza que muita gente veio hoje à noite aqui, dizendo: Senhor, por que a minha família está assim? Por que, Senhor? Por que meus filhos não me obedecem? Por que, Jesus? Por que, meu Pai? Por que tenho perdido tantas coisas boas da vida, mesmo seguindo o Senhor? Outros dizem: Senhor, meus negócios não vão bem. Não vão bem, Senhor. Eu tenho servido o Senhor e ainda estou assim, desse jeito. Outros ainda dizem: Senhor, o Senhor já levou pessoas preciosas da minha vida. Já levou, Senhor. E fica um questionamento, fica esse vazio. A dor que não acaba é uma dor que não acaba. Outros ainda chegam à presença do Senhor humildemente e dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Tu pode todas as coisas, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor é o dono da vida e da morte. O Senhor é aquele que atravessa conosco o vale da sombra da morte. E nós vamos chegar lá do outro lado um dia, Senhor, e a Tua palavra me diz que eu nada perguntarei, porque quando abrir os meus olhos, tudo será respondido, tudo estará às claras, tudo estará cristalino diante de mim. Eu vou entender os Teus planos, eu vou entender, Senhor, por que aconteceu as coisas. Mas hoje nós estamos aqui ainda desse lado, Pai. Eu venho orar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está atravessando vales difíceis, cuja família, Senhor, tem sofrido. Ó Deus, isso, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, um plano de revelação maior. Aguenta firme aí, querido, aguenta firme, porque o Senhor vai se revelar mais a você. Ele vai colocar palavras novas, um rema no teu coração, para que você entenda que Ele é que sustenta você. A tua sorte está na mão dEle, a tua vida pertence a Ele. Aleluia, Senhor.
Muito obrigado, Jesus, porque em Ti nós podemos confiar. Deus amado, para aqueles que estão chorando, aqueles que estão ainda, Senhor, inconsoláveis, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, e traz, Senhor, consolo e libertação nessa noite. Ó Deus amado, vai falando palavras de vida, Pai, ao coração daquele que está triste, amargurado, aquele que está desesperançado hoje à noite. Vai falando, Senhor, as Tuas palavras, porque Tu és a ressurreição e a vida. Ó Senhor, a Tua palavra é Espírito e é vida. Tudo que nós recebemos de Ti transforma a nossa vida, Senhor. Então que o Teu coração hoje à noite receba de Jesus a palavra que cabe na tua situação. O Espírito Santo vai falar com você, querido. Deus amado, tantas vezes a gente ouve também de pessoas de fora, da multidão, daqueles que às vezes, em querendo nos agradar, nos atrapalham. Ajuda-nos, Pai, a ouvir só a Tua voz. Ajuda-nos a sair da multidão, a ter mais tempo sozinho contigo e ouvir a Tua doce voz. Porque enquanto estamos ouvindo a voz de Jesus, Ele vai nos transformando, Ele vai semeando em nós palavras de vida eterna. Oh Espírito de Deus, separa-nos, Pai, separa-nos para estarmos contigo no quarto secreto, porque a Tua palavra nos diz, quando nós estivermos no quarto secreto, lá o Senhor te recompensará. Não é no meio da multidão, querido, não é lá onde tudo é agitado, onde pessoas questionam a Deus, onde as pessoas levantam o dedo para Deus, mas é lá onde você está no silêncio do seu quarto, dizendo: Senhor, estou aqui, fala comigo, Senhor. E a Bíblia diz que Ele vai te recompensar, Ele vai falar contigo, querido. E no meio do jejum e da oração também pedimos, Senhor, aqueles que ainda estão jejuando, orando e buscando a face de Deus, por favor, venha com o Teu Espírito Santo e abençoa-os nesse jejum e oração, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Queremos mais de Ti nessa noite,